O plenário do Senado deve votar amanhã o novo Código de Processo Civil. Um grupo de juristas trabalha desde 2009 na proposta. O atual Código, de 1973, já sofreu 64 alterações. O novo texto é mais enxuto, tem 200 artigos a menos. Um dos principais objetivos é reduzir o tempo de tramitação dos processos. Vamos ao Salão Verde, onde está o repórter Tiago Ramos. Tiago, hoje alguns processos passam mais de 15 anos tramitando na Justiça. Qual é a expectativa de redução de prazos com esse novo código? Ariadne, a expectativa é de que o tempo de tramitação seja reduzido em 50% no caso dos processos tradicionais. Agora, no caso dos processos em massa, aqueles milhares de processos semelhantes, a expectativa é ainda maior, de 70%. Essa expectativa é do ministro do Superior Tribunal de Justiça, Luiz Fux, que presidiu a comissão de juristas responsável pela elaboração do projeto de reforma do Código de Processo Civil. Eu estou aqui com o deputado Flávio Dino, que foi juiz federal, professor de Direito e acompanhou algumas reuniões dessa comissão de juristas. Deputado, é complicado para um leigo entender a importância de um Código de Processo Civil, mas a gente vê que a expectativa de reforma gera também expectativa de redução de tempo de tramitação. Explica para a gente essa correlação e a importância desse código. O Código de Processo Civil trata das regras de trânsito dos milhões de processos que tramitam na Justiça. Quando nós temos boas regras de trânsito, naturalmente você chega a seu objetivo com mais velocidade. A ideia é exatamente essa, com uma nova codificação, ou seja, o modo como os processos tramitam na Justiça sendo alterado, se obter maior velocidade. Deputado Flávio Dino, eu queria que o senhor fizesse uma avaliação desse texto que está para ser votado no Senado, no plenário do Senado amanhã, e gostaria de saber o que o senhor gostaria de acrescentar nesse texto. É um texto bastante bom, uma comissão de juristas de alta qualidade. Há uma coerência entre as mudanças que foram feitas desde 73 até aqui com essas que estão sendo propostas agora, sempre no sentido da desburocratização, da diminuição de atos processuais, redução de prazos. Eu destaco duas ideias centrais, a meu ver, nessa nova proposta. O primeiro, o incentivo aos métodos alternativos de solução das controvérsias, no caso a mediação ou a conciliação, por exemplo. E, de outro lado, a eliminação de algumas coisas que se tornaram anacrônicas, como, por exemplo, um recurso chamado embargos infringentes, que é um recurso a mais nessa longa cadeia recursal. Então, são ideias que me agradam bastante, acho que ajudam a que nós tenhamos o aprofundamento dessa tendência do direito processual brasileiro, diminuir formalidades e, com isso, conseguir ganhar velocidade. A ideia de que a justiça morosa é o mal principal a ser combatido, felizmente hoje é dominante no Congresso Nacional, por isso nós precisamos eliminar inclusive a atualidade daquele ditado popular de que a justiça tarda, mas não falha. Se tarda é porque falha. Deputado, existe um equilíbrio muito frágil entre o número de recursos que um acusado pode ter e esse número de processos protelatórios. Como restabelecer esse equilíbrio? De que maneira essa reforma pode restabelecer esse equilíbrio? Nós temos um princípio que não pode ser afastado nunca, que é do chamado contraditório, ampla defesa, garantia dos recursos. Agora, há uma diferença entre uso e abuso. E o que nós temos hoje é exatamente pela multiplicação de meios de uma decisão judicial ser impugnada, um terreno muito fértil para o abuso, ou seja, para a protelação pela protelação. Sem razão, a parte se vê estimulada a recorrer exatamente porque ela tem uma faculdade. É até difícil ao advogado, ao profissional, explicar para a parte que ela, tendo uma possibilidade, não vai usá-la. A tendência é que use. E isso acaba levando a essa eternização dos conflitos. Deputado, para o cidadão brasileiro que às vezes espera anos por uma decisão da Justiça, essa proposta saindo do Senado, vindo para a Câmara, para quando a gente pode esperar que ela realmente vire lei, seja aprovada? Quer dizer, é possível que o Congresso aprove em 2011? Olha, eu particularmente espero que sim. Agora é preciso sempre ter em conta que elaborar um código é uma tarefa complexa. O último código que foi elaborado no Brasil com essa amplitude foi o Código Civil, tramitou por 26 anos. Então nós precisamos, evidentemente, ter esse senso de prioridade, agora considerando que é uma matéria complexa. Eu acho que a próxima legislatura, a 54ª legislatura, que começará em 2011, deve priorizar esse assunto. Eu espero que no seu curso, seja no Senado, na
na Câmara haja votação. Acho que essa é uma expectativa realista e necessária diante da importância do assunto. É uma lei bastante ampla e nós temos um saber acumulado na sociedade, na comunidade jurídica, no parlamento. As corporações jurídicas atuam apresentando propostas. Eu acho que nós devemos ter prioridade, agora ter essa expectativa realista, para exatamente não gerar mais uma frustração de expectativas. O que é importante é prosseguir no esforço de modernização da justiça. Eu agradeço a participação aqui no Câmara hoje do deputado Flávio Dino, do PCdoB do Maranhão. Muito obrigada, deputado. A alteração de um código de leis é tão importante que precisa ser analisada 3 vezes pelo plenário do Senado antes de vir para a Câmara. E se os deputados fizerem alguma alteração, essas mudanças também passam pelo crivo dos senadores.